Então, caríssimos irmãos e irmãs, nesse dia celebramos a Epifania do Senhor, a festa de Reis. Do ponto de vista litúrgico, nós queremos fazer uma breve reflexão sobre essa metáfora que é a caminhada, o deslocamento dos magos que vêm do Oriente até Belém. De fato, é uma imagem para representar a nossa própria caminhada ao longo da vida, desde o nosso nascimento até o momento em que nós nos desvencilhamos dele em busca da eternidade. O nascimento, a morte. E os magos fazem algumas experiências que para nós são valiosíssimas. Servem-nos de inspiração, um alavancamento da nossa vida e ao mesmo tempo uma baliza, uma referência importante para que, olhando a experiência deles, nós possamos iluminar a nossa. Aliás, os personagens bíblicos existem para isso. Olhando-os, vendo-os, nós nos enxergamos. Eles são ilustres representantes de nós próprios. Cada um deles, do seu tamanho, do seu jeito, com a sua presença, com a sua unicidade e com o seu propósito. Então, vejam só, quais são as experiências que os magos têm e que nos ajudam com elas. Primeira experiência é a experiência do deslocamento, do movimento, do Oriente para Jerusalém e depois para Belém. Nós somos seres em movimento. Todos nós somos peregrinos. Aliás, o que caracteriza o ser humano, para além de qualquer valor ou atributo, é exatamente o movimento. A capacidade que a gente tem de se deslocar, não só no plano físico, no plano geográfico, de um lugar a outro lugar, isso é relativamente fácil, mas sobretudo um deslocamento do ponto de vista qualitativo, da nossa cabeça, dos nossos pensamentos, dos nossos sentimentos e emoções, dos nossos desejos, das nossas vontades, das nossas propensões todas. Esse deslocamento, ele é necessário. Quando a gente sai do lugar onde a gente está e chega num outro lugar, nem seja 1 metro depois, a gente já não está mais no lugar onde esteve 1 metro atrás. E a visão que a gente descortina 1 metro à frente pode ser tudo aquilo de que a gente precisava para alavancar a vida da gente. Já não emperra, já não circunscreve, já não encarcera a vida em lugar nenhum. E depois a gente não se contenta com aquele metro da frente, a gente quer 1 metro a mais, depois mais quilômetros e quilômetros, porque o mundo é grande e praticamente as fronteiras, os limites beiram o infinito. Como dizia Roberto Crema, um sociólogo, psicólogo muito lúcido dos nossos tempos, seja modesto, peça o infinito. Não paremos em lugar nenhum, procuremos sempre agregar determinados elementos que a riqueza da vida e as estratégias ilimitadas do universo têm para nos oferecer. É muito pobre da parte de uma pessoa ficar reduzida ao seu tamanho, ao tamanho em que nasceu, ao tamanho em que lhe puseram e lhe colocaram. Tem que abrir, tem que expandir, tem que ampliar, tem que diversificar, porque a pluralidade é aquilo que deve caracterizar uma vida humana, para que ela seja de fato dignificada como vida humana. Caso contrário, ainda não é vida humana. É uma vida, é uma existência, mas nenhum de nós nasceu para existir. Nós nascemos para expandirmos na nossa existência. Então, essa é a primeira experiência, a experiência do deslocamento. Para chegar aonde eu quero, obviamente eu preciso sair de onde eu estou. Parece chover no molhado dizer isso para vocês, mas muitas vezes essa regrazinha nos falta ao longo da vida. A gente quer chegar a muitos lugares, conquistar muitas coisas, mas nunca faz nada para isso.
Nunca. E reclama da vida, não quer ser a vida é uma mesmice, a vida é tudo igual, não tem novidade nenhuma, não tem. Você criou alguma novidade, abriu alguma perspectiva nova, plantou alguma coisa diferente? Não. Então vai ter que amargar a mesmice do começo até o fim dos seus dias. Quer uma coisa nova? Faça alguma coisa nova. Caso contrário, vai lograr os resultados de sempre, nem mais, nem menos. Eu já contei aquela história para vocês e volto a contar dos mineirinhos que foram pescar lá no Amazonas. Eram mineiros ricos e fretaram um aviãozinho, pegaram um monte de peixe, colocaram dentro do avião. Quando foram colocar no avião, o dono do avião disse: não, aí não, esse avião é pequeno, ele só aguenta 300 e tantos quilos, nós três aqui já pesamos quase isso, e esses peixes aí vão derrubar o avião. E o mineirinho olhou para o outro e disse: uai, compadre, nós no ano passado veio aqui, nós pescamos peixes mais ou menos desse tanto, nós botou num avião que era igualzinho a esse. E o dono do avião olhou e disse: ah, então, quem sou eu para contestar vocês, homens sérios, idôneos, idosos, não tem por que mentir, podem colocar os peixes no avião. Eles, muito felizes da vida, puseram os peixes lá dentro. O aviãozinho mal decolou, caiu em cima das árvores, lá no Amazonas. Um mineirinho olhou para o outro, que estava enganchado lá pelos galhos, e disse: uai, compadre, não é que nós não caímos no mesmo lugar do ano passado? Se você fizer as mesmas coisas, vai cair nos mesmos buracos. E não adianta reclamar dos buracos, o problema não está nos buracos, está em você. Aliás, o ser humano é o único ser humano capaz de tropeçar 2 vezes, às vezes 3 ou 4, na mesma pedra. Nenhum animal faz isso. Ele pode tropeçar ali, mas da outra vez, instintivamente, ele já faz o contrário, já encontra outro caminho. Nós não. Tropeçamos na mesma pedra e reclamamos da mesma pedra. Não somos capazes de tirar a pedra dali se ela for removível, e muito menos capazes de procurar outro caminho, que é o mais fácil, naturalmente. Então, essa prerrogativa da mudança, do movimento é fundamental. Atitudes novas, resultados novos. Atitudes velhas, os mesmos resultados de sempre. A segunda experiência dos magos é a experiência do caminho, da jornada. Ainda que eles tivessem um destino, qual era o propósito deles? Era ir até Jerusalém, até Belém, encontrar um menino recém-nascido. Mas eles usufruíram, desfrutaram plenamente da caminhada, da jornada, de cada passo que eles deram. Ora, nenhum de nós sabe se vai chegar aonde deseja chegar, aonde objetivou chegar, mas todos nós, pelo menos, deveríamos saber o lugar onde nós estamos aqui agora. Eu não tenho bola de cristal para saber se vou chegar são e salvo onde eu quero, mas eu não preciso ter bola de cristal para saber onde eu estou nesse exato momento. E o que é que eu estou fazendo aqui? É tudo que a vida pede de nós, que você nunca perca a consciência do lugar, da circunstância, das pessoas que envolvem você, naquele exato momento em que você está vivendo a vida. O meu objetivo na vida é estar aqui agora, o de vocês também. Todo o meu propósito é estar aqui agora, o de vocês também. Não é o que a gente vai fazer amanhã, quando começa a semana de trabalho. Quando a gente chegar amanhã no trabalho da gente, aí o propósito da gente é aquilo que a gente tem para fazer amanhã. Mas nós não chegamos lá ainda, o propósito está aqui. O propósito da gente não é o que a gente vai viver ao longo da semana com a família da gente, porque a gente não está na casa da gente com a família da gente. Quando chegar lá, o propósito da gente vira aquele com as pessoas que lá estão para conviverem conosco. Então, usufruir do momento, da presença no presente, é também uma dádiva que os magos experimentaram e que nós devemos, obviamente, também experimentar, porque o caminho já é o destino, o caminho que a gente faz já é o destino da gente.
pelo menos o destino que a gente alcançou até aqui. Não é um destino absoluto, definitivo, é um destino relativo, limitado, mas é o nosso destino. Contingenciado, sim, mas não deixa de ser importante naquele exato momento da nossa vida. Eis um desafio bom para a gente começar o ano da gente. De que maneira? Dividindo, por assim dizer, o ano em dias, fracionando o ano, tornando-o acessível aqui e agora, palatável. No fundo, é tornar o ano, transformar o ano do tamanho do meu dia. O meu ano, com todos os bons propósitos que eu tenho para realizar nele, precisa caber no meu dia, porque o meu dia é tudo que eu tenho do ano. O meu dia hoje é tudo que eu tenho da vida, nem mais nem menos. E não adianta querer antecipar as coisas, porque elas não serão antecipadas somente pelo meu desejo e meu esforço pessoal. Por mais inteligente eu seja, por mais energia que eu ponha nesse propósito, o meu ano tem de se ajustar ao meu dia. Se não for assim, e se eu não tiver o dia de hoje feliz e próspero, é melhor tirar o cavalinho da chuva, que eu não terei ano nenhum feliz e próximo. O meu ano é o meu dia. A minha vida se resolve aqui e agora. Amanhã, se eu amanhecer vivo, aí o meu ano caberá dentro do dia de amanhã, mas amanhã não chegou ainda. E como diz o poeta, amanhã ou a eternidade, nós nunca sabemos o que vem primeiro. Muita gente vai dormir certa que vai acordar e não acorda mais. Como dizia um vereador conhecido nosso na internet, um amigo dele foi dormir e quando acordou, percebeu que estava morto. Às vezes acontece com a gente também, já está na eternidade. Apostemos no nosso dia, porque é tudo que nós efetivamente temos. Terceira experiência dos magos é a experiência do discernimento, da escolha que eles tiveram que fazer. Eles poderiam ter escolhido Herodes, mas não, escolheram Jesus. Poderiam ter escolhido ficar em Jerusalém, mas escolheram ir a Belém. Poderiam ter escolhido homens feitos, mas escolheram a companhia de um recém-nascido. Eles escolheram bem o tempo inteiro. Aliás, Viktor Frankl, que é alguém que eu sempre cito aqui, uma grande referência do ponto de vista da psicologia e da edificação humana a nível de pensamentos, ele dizia que mesmo quando a escolha não é nossa, porque nós não escolhemos aquilo que temos conosco. Por exemplo, eu não escolhi meus pais, não escolhi. Eu não escolhi o lugar onde eu nasci, não pude escolher. Eu não escolhi o corpo com que eu vim ao mundo, tampouco pude escolher. Mas nós sempre podemos escolher como lidar com aquelas coisas que nós temos. Lidar com a nossa família, com os nossos pais, lidar com o lugar onde nós nascemos e no qual vivemos, lidar com o nosso corpo, com todos os seus condicionamentos e possibilidades e recursos. A escolha está sempre presente em nós. Escolher a melhor maneira da gente se relacionar com tudo a cada instante, porque nossa vida é o resultado das escolhas. Os magos apostaram, fizeram sua escolha, a sua opção, para mostrar que nós também devemos fazer a nossa. Podemos escolher qualquer coisa na nossa vida, mas naturalmente podemos escolher se somos capazes ou não de pagar o preço pelas nossas escolhas. Alguém pode escolher ficar casado? Pode. E pode escolher ficar descasado? Igualmente. Pode escolher morar na cidade ou morar no sítio? Pode, sem nenhum problema. Pode escolher deixar o emprego que tem há 30 anos para conquistar outro? Também. Problema nenhum. Escolha o que você quiser. Afinal de contas, o maior dom, depois do dom da vida com que Deus nos presenteou, é o dom do livre-arbítrio.
E Ele não fez a gente com liberdade para tirar de nós mais tarde a liberdade, se nós, de alguma maneira, vamos ferindo o seu brilho e o seu propósito. Não. Deus nos deu a liberdade e foi para valer. Então use a sua liberdade. Agora, pelo amor de Deus, seja responsável, seja consequente. Antes de escolher qualquer coisa, pergunte para você mesmo, de maneira muito adulta: eu tenho condições de pagar o preço por essa escolha que eu estou prestes a fazer ou não? Se tiver, bola para frente. Se não, seja humilde, inteligente e capaz de, no bom senso, recuar. Recuar porque você é menor do que a escolha que você fez, pelo menos nesse momento. Pode se abastecer, pode se capacitar, para depois, no tempo certo, no momento vindouro, retomar essa escolha consigo enquanto possibilidade. Mas podemos escolher naturalmente qualquer coisa. A propósito do Ano Novo, lembro-me de uma história de um discípulo perguntou ao seu mestre: mestre, nós estamos para começar um novo ano. Eu já estou com o senhor há 3 anos acompanhando. O senhor está sempre alegre. Termina o ano, o senhor está alegre. O ano inicia, o senhor está alegre na mesma. Qual é o segredo dessa sua permanente alegria? E o mestre disse para o discípulo: é porque eu converso comigo todos os dias de manhã. Todos os dias, quando o dia amanhece, eu digo para mim mesmo: você está diante de um novo dia. Nesse dia muitas coisas vão acontecer. Então, como é que você escolhe viver esse dia? Você quer viver como uma pessoa alegre ou quer viver como um ser humano miserável? Como é que nós escolhemos viver os nossos dias? Antes do dia acontecer, no iniciozinho do dia, porque da nossa escolha depende como será o dia. Não devemos ser escolhidos pelo dia, mas escolher a forma de experienciá-lo em nós. E aí, mais uma vez, Viktor Frankl dizia a propósito disso: se pode tirar tudo de uma pessoa, menos uma coisa, a sua liberdade interior, ou seja, a sua capacidade de decidir o seu próprio caminho, a sua atitude diante das circunstâncias, o seu posicionamento frente a tudo aquilo que lhe acontece. A bola está em nossas mãos. Somos nós que fazemos a diferença. Não é um dia, não é um ano. Eles são como são. Eles virão como virão. Muitas coisas boas estão para acontecer, naturalmente, mas muita coisa menos boa também. E algumas muito dolorosas e sofríveis. Como é assim, como sempre foi na vida, de gerações em gerações para trás. Conosco não será distinto. Agora, a distinção vem pela forma com que cada um vive aquilo que a vida coloca diante de si. Isso é pura liberdade humana, isso é pura escolha humana. Isso denota a nossa maturidade ou simplesmente o fato de estarmos perdidos, atirados na vida, sem qualquer consciência absolutamente de nada. Trata-se da gente passar de uma existência perdida para uma existência escolhida. Uma existência perdida para uma existência escolhida. Escolher instantaneamente o modo como eu quero viver cada momento, cada coisa, cada ocorrência, com cada pessoa que eu sou chamado a lidar na vida. Quarta experiência dos magos é a experiência do centramento, da concentração, do foco, da não dispersão. Eles têm uma atenção voltada para a estrela. Estão lá o tempo inteiro olhando para a estrela, caminham olhando para a estrela. Não se dispersam, não se distraem disso em nenhum momento da sua caminhada. E é por isso que, apesar de todas as adversidades do caminho, eles chegam aonde desejam chegar. Nessa perspectiva,
nós devemos evitar aqueles excessos, os acidentes, os desnecessários, os supérfluos, os periféricos da vida, porque muita coisa puxando a gente para tirar a gente da gente mesmo, para nos desfocar. É preciso não perder o foco. E hoje, com o celular, a facilidade com que a gente se desfoca é enorme, enorme. A gente está aqui, daqui a pouco está olhando no celular, já não sabe o que é que estava conversando, o que é que estava dizendo, já sai daquilo que é o centro da motivação do nosso momento, com as pessoas com quem estamos lidando. Pratiquemos aquilo que os autores de hoje chamam de ignorância seletiva. Ignorância seletiva é escolher o que eu não quero. Todo dia escolha o que você não quer. Evite o que algumas pessoas chamam de infoxicação. Essa palavra é uma palavra boa. Nós somos infoxicados, ou seja, temos um excesso de informação dentro de nós. Vai evitando os excessos, procurando voltar ao seu centro. A doença que hoje os entendidos denominam como síndrome da fadiga informativa. É um nome bonito, difícil, mas é isso que está fatigado de tanta informação. Essas informações próprias dessas maquinazinhas maravilhosas que vocês e eu sempre levamos em nossas mãos. Evitemos isso o mais que nós possamos. Quinta experiência dos magos é da alegria. Alegria do sorriso, do bom humor. Hoje, infelizmente, nós vivemos o contrário disso. A nossa alegria é uma alegria meio tóxica, é uma positividade meio tóxica. Parece que todo mundo é obrigado a viver feliz. Já perceberam como é? Todo mundo tem que estar feliz, com a cara boa, estar sorrindo o tempo todo, ninguém tem mais o direito à tristeza, à negatividade. É uma imposição arbitrária, imperativa da necessidade da alegria. E ai daquele que não for alegre. A gente se afasta logo. Muda esse astral, vamos ver aí o que é bom. Não, a vida é boa. E a gente vai rindo, vai escancarando ali os dentes, mostrando para os outros, mas não tem nenhuma vontade de rir, não tem nenhuma motivação. Os desconfortos permanecem lá dentro, mas a gente é obrigado a viver rindo para os outros. Ser feliz. Nós temos direito à felicidade do mesmo jeito que temos direito à infelicidade. Nós temos direito ao prazer da mesma forma que temos direito ao sofrimento e à dor. Nós temos direito ao sorriso da mesma maneira que temos um direito sagrado ao choro e às lágrimas. Tudo isso faz parte igualmente da nossa vida, nem mais nem menos em relação a qualquer uma dessas características, e precisamos ser assim, evitar essa positividade tóxica. Às vezes, quando encontro pessoas que, depois de 3 palavras trocadas, dizem logo: como é que você está? Ah, rapaz, eu estou muito feliz, eu sou muito feliz, eu já saio de perto. Alguma infelicidade grande aquela pessoa está escondendo, porque é impossível alguém ser feliz o tempo todo. Essa pessoa não existe, ela não é um ser humano. Ou então ela está se fazendo de feliz para escamotear, esconder as suas infelicidades. Pode haver uma exceção? É possível, mas a regra geral, geralmente, não esconde essa verdade. Então tenhamos coragem de dizer: eu estou muito feliz hoje, quando você realmente estiver feliz. E seja igualmente honesto para dizer: olha, me desculpe hoje, eu serei uma péssima companhia, pelo menos agora, porque eu tenho isso e mais aquilo. Assuma-se do jeito que você está, sabendo que o que você está vivendo é provisório e pode mudar em pouquíssimo tempo, mas naquele momento é importante que o pontapé inicial da mudança aconteça a partir da realidade que você vive, levando em conta essa realidade, nunca escondendo-a e achando que ela não está acontecendo para você. E a última experiência dos magos é a experiência da mudança, da impermanência. O Evangelho diz: eles retornaram à sua terra
seguindo por outro caminho. Os magos retornaram por outro caminho. Poderiam voltar pelo caminho que foram, já é conhecido, mas não, voltaram por outro. Isso nos sugere a necessidade de conhecer e de experimentar e de saborear outras coisas, outros caminhos, construir outras possibilidades diferentes daquelas tradicionais que nós já experimentamos. Porque uma coisa serve hoje, amanhã talvez já não sirva mais. Peguemos noutra coisa e andemos com elas. Há milhões de caminhos a serem descobertos e percorridos por nós. Às vezes a gente se limita tanto quando o universo é tão grande, quando Deus é tão imenso, infinitamente, e ficamos naquelas coisinhas. Ou seja, não percamos a oportunidade de alargar nossa experiência, nosso conhecimento, nossa vivência, nossos contatos, nossas amizades e assim por diante. E assim por diante. A regra é mudar sempre para continuar o mesmo. Mudar sempre para continuar o mesmo. Fiéis à nossa vocação e plenitude lá na origem. Quando a gente não muda, é que a gente muda. Mas quando a gente muda, a gente continua fiel a esse desejo que a gente está vivendo de ser o que a gente sempre foi no coração de Deus. No dia a dia, mudar nosso percurso para o trabalho, mudar nossa comida, o lugar onde nós nos sentamos na igreja, as pessoas com quem nós falamos, o caminho que nos leva para o trabalho, se for de carro, a estrada que nos leva ao trabalho, mudar coisinhas pequenas, acessíveis a nós, do expediente cotidiano, porque só pode mudar coisas grandes quem muda coisas pequenas. A gente aprende, exercita, treina e depois encontra motivação, encorajamento, capacitação para fazer as mudanças maiores que a vida exige de nós. Se chegamos aqui por um caminho, e quando eu falo aqui não é na igreja, chegamos aqui na vida que nós temos, na idade que nós conquistamos, nas experiências que já realizamos, sejamos ousados e capazes de, na fé em Deus, mudar o nosso caminho, diversificar nossa vida. Não é virar as costas para tudo aquilo que a gente já conquistou e as pessoas que estão conosco até então, mas era ampliar essa experiência, colocar mais gente dentro do nosso coração, da nossa cabeça e da nossa vida, enchê-la e preenchê-la do universo que representa Deus, que é sinônimo de Deus. Quanto mais diversificarmos, mais nos aproximamos dele. Quanto mais diminuirmos, simplificarmos e reduzirmos, mais nos afastamos dele. Portanto, ampliemos sem medo e façamos desse ano um ano maior em todos os aspectos do que todos os outros que nós já vivenciamos até aqui. E que Deus seja por nós. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.